Vivemos pela democracia, nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Quando a Constituição é muito clara, já que o senhor aqui está se propondo a ser um seguidor da Constituição, submisso à sua letra, à letra do seu texto, se essa competência é exclusiva do Congresso Nacional ou se existe algum outro crime que não seja suscetível de anistia. Advogado-geral da União para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal com um placar de 16 votos favoráveis e 11 contrários. Eu tinha feito um levantamento também e tinha escrito aqui, ó, eu estou falando para vocês, eu fiquei desde as 9, eu anotei um monte de coisa aqui, um monte de comentários, e eu vi que um placar similar ao que deu aí do Jorge Messias na CCJ foi o do Flávio Dino. 16-10, então tinha uma pessoa a menos no quórum na época, ou então alguém resolveu se abster de votar. Então, muito parelha, só que no caso do Dino ele foi aprovado, tá? O nome agora seguiu, na verdade já seguiu para o plenário. A sabatina na CCJ começou por volta das 9, como eu te disse, 9h30, e diante dos questionamentos dos senadores, o indicado do presidente Lula afirmou que o Supremo não pode ser, aspas, um PROCON da política. Mas, continuando aspas aqui, não pode ser omisso, disse Messias, que também defendeu a criação de um código de conduta para magistrados e juízes. Desculpa, Messias, você não vai conseguir emplacar isso lá, tá? Entre eles, os integrantes... Estou triste por você, mas feliz pelo Brasil. Integrantes do Supremo. Para ele, qualquer medida que vise aperfeiçoar a transparência do poder público deve ser bem recebida. Em entrevista à CNN, o senador Everton Rocha, relator da indicação de Jorge Messias ao STF, estimava que o AGU fosse aprovado por um piso de 45 votos no plenário. Você quase acertou, viu, Everton? Eu já vou te mostrar, só que foi ao contrário. Sendo que o mínimo necessário era de 41 votos. É a maioria, né? É a maioria, é a metade mais um, a maioria. São 81 senadores, não dá para você cortar um senador no meio, né? Embora muitos, a gente possa escolher algum que representa só meio, tipo aquele que fingia que treinava. Deixa pra lá. Porém, no começo da noite, por 42 votos a 34, o plenário do Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Olha, pessoal, eu tenho que relatar, não sem clima de festa, tá? Me desculpem, os que pensam de maneira contrária ao que nós pensamos. Nós estávamos apreensivos, bastante apreensivos, porque nunca, só 130 anos atrás, 132 anos atrás, aconteceu do Cândido Barata Ribeiro, como eu disse. E aconteceu de novo agora. E de verdade, nós que comentamos política, que somos operadores do direito, a gente falava que não era um bom candidato. Mas, no entanto, porém, contudo, a gente aceitaria o resultado da mesma forma. Durante a sabatina, Messias defendeu a sua atuação na Advocacia Geral da União. Durante os atos de 8 de janeiro, afirmando que pediu a prisão em flagrante das pessoas presentes na Praça dos Três Poderes, porque senão teria prevaricado, aspas, a ele aí. Acompanhe. O 8 de janeiro foi um dos episódios mais tristes que vivi durante a minha vida. Eu estava na minha casa, voltando do culto dominical com a minha família, tinha acabado de almoçar, estava indo descansar, quando fui chamado pela minha filha, que me dizia: papai, estão quebrando o seu trabalho. Porque a minha filha ainda tinha na ideia, na época ela tinha 8 anos, que eu trabalhava aqui neste Senado, onde eu tive a honra de trabalhar por 4 anos. E simplesmente acudi, corri e fui ver o que estava se passando, onde eu vi pessoas invadindo este Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Imediatamente convoquei meus advogados, os advogados que trabalham comigo, para ir à Advocacia Geral da União, adotar as medidas necessárias. Porque o meu papel na condição de advogado-geral da União, assim como preconiza a Constituição e a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, é a defesa do patrimônio da União, é a defesa do patrimônio público. Eu quero deixar muito claro o que eu fiz e o que eu não fiz.
O que eu fiz? A defesa do patrimônio da União. E por que eu fiz? Porque é meu dever constitucional. Se eu não tivesse feito o pedido que fiz, eu teria, presidente Otto, prevaricado. E prevaricador nunca fui. E não serei. Eu não me alegro. Nenhuma situação na vida de violência, aliás, a violência nunca é uma opção para a democracia. Nunca, nunca, nunca. O dissenso, a crítica dura, a liberdade de expressão são as opções, mas não a violência. A violência não é uma opção para a democracia. Fui à Advocacia Geral da União adotar as providências jurídicas que me competiam. E o que pedi? A prisão em flagrante e não preventiva das pessoas que estavam onde? Aqui, neste prédio, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, fazendo o quê? Quebrando tudo. Eu quero até fazer aqui uma saudação especial aos policiais legislativos desta casa que nos acompanham, porque foram corajosos. Então não foi preventiva. Não foi preventiva. Não foi preventiva. Pedi a prisão em flagrante, que era o que eu poderia fazer, até porque não tenho competência em matéria penal. Qualquer cidadão pode pedir a prisão preventiva, a prisão em flagrante, quando em flagrante delito. E foi o que fiz. Por que fiz? Porque naquele momento, naquela circunstância, existiam diversas pessoas divulgando nas redes sociais um chamado retomada do poder. Como assim retomada do poder? Quando há 8 dias nós tínhamos acabado de empossar um presidente democraticamente eleito. Isso não é democracia. Esta casa foi invadida. Eu estou aqui com um relatório encaminhado a mim pelo presidente do Senado Federal. Eu faço até chegar ao conhecimento do senador presidente Otto Alencar. Este relatório foi encaminhado a mim pelo Senado Federal. 3,5 milhões de prejuízos estimados. E só não foi mais porque os policiais legislativos arriscaram a sua vida com bravura para defender esta casa. O que fiz, e eu posso dizer a vocês que não me alegro. Nunca vou me alegrar em adotar medidas constritivas de liberdade de alguém. O fiz por obrigação, por dever de ofício. Tá aí. Agora você ouvir tudo isso que ele falou, causa um impacto de déjà vu. Não causa? Mas ainda sobre o 8 de janeiro, só para a gente contextualizar e depois poder passar os comentários, ele também respondeu ao senador Flávio Bolsonaro, que havia questionado Messias sobre a condução dos processos contra as pessoas presas e citou até uma frase do próprio Messias, que disse, abro aspas, nós que lutamos e vivemos pela democracia, nos sentimos indignados com qualquer que fale em anistia para os golpistas. Fecho aspas. Veja esse momento da sabatina. O senhor acha que essas pessoas são de fato uma ameaça à democracia? E nós aqui no Congresso, senadores, deputados, nós temos lutado muito por aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas. Pessoas simples, via de regra, senhor Messias, trabalhadoras, sem nenhum antecedente criminal, com residência fixa e que estavam apenas inconformadas com a forma como as eleições de 2022 foram conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, porque, de fato, ele desequilibrou essa disputa. E o senhor declarou, num veículo de comunicação, eu vou abrir aspas aqui, nós que lutamos e vivemos pela democracia nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Quando a Constituição é muito clara, já que o senhor aqui está se propondo a ser um seguidor da Constituição, submisso à sua letra, à letra do seu texto, se essa competência é exclusiva do Congresso Nacional ou se existe algum outro crime que não seja suscetível de anistia, à exceção daqueles 4 previstos na própria Constituição Federal. Efetivamente, as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas foram submetidas a um processo, foram processadas, muitas foram condenadas, algumas assinaram um acordo de não persecução penal, algumas estão presas ainda, e essa é uma situação, evidentemente, porque a prisão em si
e o processo penal sempre carrega uma tragédia pessoal e familiar. Nós não podemos desconhecer. O que eu posso dizer em relação a este caso, até porque não posso antecipar julgamento, no sentido de não me colocar em posição de impedimento, é que o sistema penal brasileiro prevê mecanismos próprios de correção pela revisão criminal. Portanto, essas questões elas podem estar sendo submetidas ainda à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e eu não vou me colocar em situação de impedimento. A discussão acerca de anistia é própria do ambiente político institucional. A crítica pública também é própria. A liberdade de expressão permite que se critique qualquer tipo de posição. Agora, a definição acerca deste tema compete a vossas excelências. E não a mim, na condição de operador do direito. A anistia é um ato jurídico, político, institucional que cabe ao parlamento. Portanto, é algo que está ou poderá estar em debate nesta casa. Prezado ex-candidato a uma vaga no STF, Jorge Messias, deixa eu te aliviar, não precisa se preocupar com impedimento ou suspeição. Seu nome foi rejeitado, tá? Então fica tranquilo, tá tudo certo. Não, gente, não é um deboche, tá? Mas é algo que nós, de novo, operadores do direito, já torcemos há bastante tempo, porque nós torcemos o nariz quando ele foi indicado. Ora, mais um amigo do Lula, a gente não ia aguentar. Eu vou começar aqui pelo Wellington, senão eu posso ser prejudicado depois por alguma política de cota e tal, né? Por favor. Ele é muito meu amigo, favor. Dá pra juntar aqui. Ele é muito meu amigo, sabe que eu tô brincando. Wellington, a gente falava nos bastidores, né? Nós estamos desde as 9 da manhã. Ele não é um cara despreparado, não, hein? Inteligência é difícil medir dessa maneira, a gente vendo ele falar, né? Uhum. Agora, E se preparou para aquele momento. E se preparou para esse momento. Exatamente. Mas, ele prestou concurso para a Caixa Econômica Federal, passou. Prestou concurso para a AGU, passou. Prestou concurso para Procuradoria da Fazenda Nacional, e passou. Ele falou de um quarto, mas eu confesso que eu não anotei. Ele foi sous-chefe. Mas não é de cozinha, foi da Casa Civil, que é quase a mesma coisa, da Dilma, né? E se orgulhou, falou que tinha muita fidelidade, agradeceu o Jacques Wagner por isso e quase chorou, Wellington. Sim. Agora, na questão do 8 de janeiro, como operadores do direito, não dá para nós concordarmos com ele. Primeiro, a gente conversou aqui nos bastidores. Não há auto de prisão em flagrante, amigo. É coisa do Alexandre de Moraes. É uma invenção. Não existe no direito, porque você vai lá e prende. Esteja preso, como se dizia antigamente, né? Que é uma falha, é um cacófago, né? É cacófago? Acho que é. Então você chega lá, prende, porque você está vendo o cidadão, se você tiver capacidade, óbvio, né? Força física, etc. Você chega lá e prende o cidadão que está cometendo qualquer crime previsto no Código Penal, vamos deixar claro. Sim, sim. No caso das pessoas do 8 de janeiro, era genérico, vandalismo, era o que seria possível. Depois é que se poderia, então não sei para que ele pediu aquilo, né? Pedia a prisão em flagrante. Não sei para que ele pediu, mas pediu para os seus assessores, os advogados da União. E aí nós temos a condição e a questão de que o crime de depredação de patrimônio, seja ele público ou privado, dá de um mês a 6 meses de detenção. E aí, se tiver aquelas agravantes, que hoje tem a questão do patrimônio público, se foi invadido, lembrando que não houve invasão porque o prédio estava aberto antes mesmo das pessoas chegarem. Então haveria uma atenuante. Mas, quiçá, daria ali no máximo 3 anos. Todos eles deveriam ter sido libertados na audiência de custódia. Exato. Nada disso aconteceu, Wellington. Exato. Caivano,